Fala galera do YouTube, Bruno aqui na área, beleza com vocês? Pessoal, hoje eu vou contar aqui uma história, eu virei um contador de história, mas galera, aqui não tem jeito, é cada história miraculosa que aparece, gente, que não tem como. E dessa vez, vocês vão pensar duas vezes antes de dar uma volta no poçante, aí no carro de vocês, seja Uber, seja carona, seja o carro do pai, carro de vocês, enfim, galera, é uma história que vocês não vão acreditar. Olha só, uma história de um programa que passava no rádio lá no final dos anos 80, muito antigo. Era um programa que passava no rádio chamado Além da Imaginação. Minha avó, isso lá muitos anos atrás, ela ouvia esse programa e eram umas histórias assim, gente, vocês não têm noção. Eu vou ver se eu consigo trazer mais histórias que eram contadas ali nesse programa aí, que é só coisa insana mesmo, que é de deixar vocês aí de queixo caído, olho arregalado, noite sem dormir. É coisa de maluco mesmo. Olha só o que aconteceu, galera. A história de um casal, a mulher chamava Jane e o marido Pedro. Era um casal, eles não tinham filhos, tá? Eles não eram muito novos, eles já tinham... Era um casal mais ou menos de meia idade. Ele era aficionado por carro. Ele adorava carro, era uma paixão dele, o hobby. Ele passava o dia inteiro, se deixasse, estava mexendo nos carros dele lá. E o sonho dele, pessoal, era ter um Opala. Na época, anos 80, era muito difícil, né? Um carro muito caro. Num determinado dia, ele conseguiu juntar uma grana e colocou na cabeça que ia comprar o carro. Aí ele começou a procurar, ver anúncio e tal, e achou um Opala preto, que era a cor que ele mais gostava. Na hora que ele viu o anúncio no jornal desse Opala, ele ficou maluco. Foi lá, se deslocou até o carro, ficava em outra cidade, e quem vendia era uma mulher. E ele foi lá olhar o carro, gostou muito, estava muito bonito. Só que tinha alguns detalhes para fazer, coisas assim de pneu, furinho no estofado, coisas pequenas. Mas o carro em si estava muito bonito, já era um carro, já tinha um tempo, não era dos Opalas da época, é um Opala mais aí dos anos 70. E ele conversando com a mulher, ela falou que precisava vender muito rápido esse carro, ela precisava muito do dinheiro e por isso o carro estava barato, bem abaixo aí do valor que ele valia na época. Praticamente aí 30, 40% a menos do valor. Ele fechou o negócio na hora, ele nem pensou muito. Ele olhou, naquela época, né, não era que nem hoje que tinha tantas coisas, né? Então era mais fácil, tinha menos coisas pra você se preocupar talvez, né? E ele logo fechou o negócio com a mulher e comprou o carro. Quando ele chega na casa dele com o carro, meio que pra fazer surpresa pra mulher, quem não gostou nada da história foi justamente a Jane. Ela olhou o carro, ela já não gostava de carro preto, e aquele carro, a hora que ela bateu o olho, ela não gostou, tá, pessoal? Ele encrencou com o carro. Ela nunca tinha encrencado com nenhum carro dele, mas aquele carro, ela falou pro marido dela, falou, amor, mas esse carro aí, falou da cor, falou que era grande, falou que ia dar manutenção, falou que, não sei, que as peças eram caras. Ela inventou um monte de história pro marido e desfazer o negócio. Acontece que o marido jamais ia fazer, porque o marido estava adorando o carro. Legal. Passaram-se uns tempos e o que era um sonho virou um verdadeiro pesadelo. Um belo dia ele precisou trocar o óleo do carro e naquela época era muito comum as próprias pessoas trocarem o óleo, tá? Ele colocou o carro no macaco, levantou o carro e na hora dele tirar o óleo velho para colocar o óleo novo, o carro despenca do macaco e cai em cima dele, galera. A sorte é que o macaco, ele ainda fez um certo apoio pro carro não esmagar ele, matar ele ali. Então ele deu muita sorte, ele quase morreu, chegou a machucar um pouco, machucou o pé. E depois ele, né, olhou tudo, não tinha nada errado com o macaco e vida que segue. Tudo bem, passou um tempo, ele dando uma volta lá com o carro, né, na verdade ele estava indo para uma fazenda de um amigo dele, tava ele e a esposa. O que aconteceu, pessoal? Num determinado momento ali da rodovia, o pneu estoura, faz aquele barulho e o carro bate num poste. Aquele susto e a mulher acaba se machucando um pouco, tá? Nada de muito sério, mas ela teve um ferimento no braço e ele, graças a Deus, não aconteceu nada, mas eles ficaram assim, sem entender o que tinha acontecido, porque o pneu tava ok, né? Ele tinha tudo que tinha para fazer no carro de manutenção tinha sido feito, ele ficou sem entender o que tinha acontecido. Aí a mulher foi pro hospital, né, resolveu o braço sarou e tal, passou um tempo. Nisso que ele começou a usar o carro para trabalhar, o
carro começou a dar problema. No começo eram problemas pequenos, uma coisinha ou outra, uma engasgadinha, depois os problemas começaram a ficar cada vez mais sérios, né? Como ele trabalhava ele era tipo um caixeiro viajante, colocava as coisas no carro para vender, e às vezes ele conseguia ganhar bastante dinheiro, às vezes não, então ele dependia do carro, porque era a única renda que ele tinha, e o carro começou a dar problemas cada vez mais sérios, deixar ele na mão, o motor fervia, dava problema na embreagem, o freio não funcionava direito, então começou a dar muita dor de cabeça, mas ele não queria vender esse carro, ele gostava muito do carro, e a mulher sempre falando: Pedro, vende esse carro esse carro tá dando problema, esse carro ainda vai te dar dor de cabeça, e ele lá, firme que não, pode deixar que esse carro que eu sempre quis ter eu não vou vender. Beleza. Passou um tempo, os dois estavam voltando dessa mesma fazenda, isso já mais ou menos uns 6, 7 meses depois, e era noite e tava chovendo um pouco, uma garoinha fina, e ele tava numa certa velocidade, não muito, porque o carro ele tava meio assim, né? A esposa ficava tanto falando nele que ele nem corria com o carro. Um caminhão veio de uma estrada que cruzava a rodovia e o caminhão meio que entrou na frente dele e precisou frear. De repente, nisso o freio não funcionou. Nisso que o freio não funcionou, ele precisou desviar do caminhão para não bater no caminhão. Nisso, o que aconteceu, pessoal? O carro patinou, caiu numa ribanceira e o carro só não deu PT porque, por sorte, mas o carro caiu com tudo lá e eles machucaram bem sério, viu, gente? Eles tiveram problemas de quebra de ossos, bateu cabeça, vidro quebrou, ficou cheio de sangue. Então, assim, foi uma coisa bem séria. E a história lá do programa conta que a partir desse momento, Pedro decide vender o carro, porque aí a mulher já estava falando na cabeça dele que esse carro tinha uma coisa muito ruim, que estava amaldiçoado, vamos dizer assim. E ele começou a acreditar, porque depois desse acidente, né, pessoal? Quem não acreditaria, né? E aí ele vende o carro. Vendeu o carro com uma dor no coração, reformou, né? Primeiro, porque o carro foi uma batida muito séria, que era um carro muito bonito, era uma edição especial do Opala. E olha quantos detalhes interessantes, pessoal. Esse meu amigo, ele lembrou de todos os detalhes. Não sei como ele conseguiu guardar tantas informações, mas tá bem fiel à história, tá, gente? Vendeu o carro e guardou o dinheiro, e uma parte desse dinheiro que ele vendeu o carro, ele guardou e comprou uma moto, porque ele precisava trabalhar com essa moto. Ele começou até a fazer outros trabalhos de representante comercial, já que não dava para transportar coisa. E aí ele começou a trabalhar como representante e começou a deslocar para distâncias cada vez maiores. Pessoal, passou um tempo, até que um belo dia, uma noite de sexta-feira, era mais ou menos umas 7 da noite, e a esposa dele já estava bem preocupada, porque nesse dia era para ele ter voltado cerca de 2 horas da tarde. Preocupada, até que a esposa dele recebe uma ligação. O policial rodoviário ligou, falou: Dona Jane, a gente conseguiu o telefone na casa da senhora e a gente precisa que a senhora venha até aqui porque houve um acidente na rodovia e a gente acredita que seja o seu marido. E ela já ficou desesperada. Então ela chamou o irmão dela, que ela estava tão assim que ela não conseguia ir sozinha. E chegando lá, ela viu uma moto toda arrebentada. A moto do marido estava tão destruída que mal deu para reconhecer se era do marido ou não, mas chegando perto viu que era. E logo em seguida, pessoal, ela viu o marido. Foi muito sério, tá? E um carro na contramão, né? Então um carro que bateu na moto e provocou o acidente. Porque naquela hora ela estava tão nervosa, o marido dela nesse momento ainda não tinha ido, tá? Ele estava ruim ali, os paramédicos deram esperança para ela e deu condição para ela verificar qual carro que era que tinha produzido o acidente. E galera, adivinha qual carro que estava na contramão que provocou o acidente? O Opala preto. Pessoal, era o Opala preto do Pedro. E eles chegaram perto e viram a placa, realmente era o carro. E a pessoa que estava dirigindo o carro, não tinha acontecido praticamente nada, só algumas escoriações. O carro estava todo arrebentado, a moto toda arrebentada, o Pedro lá nas últimas, e o motorista do carro estava relativamente numa situação bem melhor. E ela conversou, falou: esse carro é do meu marido. O que aconteceu? E aí? Tentou entender a situação, né? De repente até passou pela cabeça que esse comprador tinha ido atrás dele, não sei, alguma coisa assim. E a pessoa que estava dirigindo o Opala falou: não, eu estava dirigindo, esse carro começou a fazer zigue-zague na pista, começou a ficar completamente louco, entrou na contramão e colidiu com a moto.
E o motorista do Opala também ficou perplexo de saber que o senhor da moto era o antigo proprietário do carro. Galera, olha que história insana. E passou um tempo, ela acabou conversando com a primeira mulher que vendeu o Opala pro Pedro. Passou aí coisa de anos aí. E a mulher contou para Jane que o marido dela tinha morrido dentro desse carro, por isso que ela quis vender o Opala. Galera, olha que história insana. Pessoal, então finalizou aqui a história. Eu vou tentar pegar mais histórias lá desse programa aí do rádio, chama Além da Imaginação, programa muito legal lá dos anos 70, um programa que, só de falar, né, galera, rádio, anos 70, história de terror, já dá até um frio na espinha. Vou tentar pegar mais histórias e trazer aqui pro canal. Beleza, galera? Então, se vocês gostaram, galera, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo, a gente precisa muito do apoio de vocês, tá? A gente tá aí com os relatos, então se não tiver o engajamento, se não der visualização e like, a gente para com os relatos e foca em outros conteúdos, tá? Então a gente precisa muito do apoio de vocês para continuar, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, muito obrigado por acompanhar esse canal, até o próximo vídeo, valeu e fui!